Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Pão da Angústia e a Água da Aflição. Aproveitando, se você é inscrito, deixe o seu like, e se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com estas mensagens. Dito isso, o tema está em Isaías 30:20, Isaías 30:20, onde diz: embora o Senhor lhe dê o pão da angústia e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá, mas com os seus próprios olhos você o verá. Amém. Irmãos, Isaías ele é conhecido, o livro de Isaías, para quem lê a Bíblia, quem está acostumado, conhecido como o quinto evangelho. E o motivo disso é uma profunda revelação sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, o que ele fará. No capítulo 30, a gente tem em Judá uma crise. E essa crise é uma crise política, uma crise existencial daquele momento. E a Síria, que estava ameaçando Judá, fica ali rondando. E acontece o quê? O povo de Deus, Judá, ao invés de buscar o Senhor, buscar a Deus, ele vai buscar auxílio, vai buscar ajuda aonde? No Egito. E aí entra Isaías nesse contexto e faz uma promessa vinda de Deus, onde ele fala, mesmo na aprovação, mesmo com pouco sustento, Deus se faria visível. As pessoas iam passar com poucos mantimentos, suprimentos, mas Deus seria visto lá. Pão e água eram e é, hoje em dia, rações numa guerra que é o que dá para ter. Porque numa guerra não tem muito alimento, não tem muita comida, é tudo escasso. Então, o que teria seria pão e água nessa guerra. Simbolizando o quê? Um momento de privação, um momento de sofrimento. Mas que esse pão, esse pouco pão e essa água viria da onde? Viria de Deus. Deus não iria deixar faltar. Como o pão da angústia, que é o que fala aqui, eles iriam aprender pouco pão, mas viria de Deus, a ter dependência mais do Senhor, a ter mais dependência de Deus. E com a água da aflição, eles iam purificar os seus corações dessas falsas seguranças, no caso aqui, busca de ajuda de uma outra nação, do Egito. E na última parte, ele fala sobre o mestre, que o mestre estaria presente, que mostra que Deus, mesmo nesse momento onde o povo ia buscar uma outra ajuda, guiaria o seu povo de volta para o caminho certo, de volta para o caminho da retidão. Quando fala pão da angústia, era para o povo ver que Deus não deixaria, mesmo na guerra, mesmo no momento difícil, faltar o mínimo possível, e mostrar que eles podiam largar do Egito, podiam sair de lá, que não era o Egito que cuidava deles, ou seja, desmamar desse povo estranho. A Bíblia, irmãos, ela é muito interessante, porque às vezes uma passagem nada, uma frase, uma palavra, ela tem um baita de um contexto. É onde eu trouxe aqui. Outro dia eu estava lendo essa passagem e eu vi essa passagem da água, do pão, da aflição. Falei, deixa eu estudar um pouco mais, aí você vai entendendo. Isso é muito interessante, porque Deus ele usa isso. A revelação de Deus daquele momento de crise, no momento da falta, mostraria que Deus estaria presente. Faz uma alusão a nós mesmos. Quando nós temos paz e tranquilidade na nossa vida, paz e prosperidade, o que acontece com Deus, irmão? Fica em segundo plano. E é verdade, quando a gente está na tempestade, a gente ora, jejua, busca, faz o que precisa fazer, vigília. Quando a gente está bem, irmãos, a gente deixa Deus mais ali, só no culto de domingo, domingo sim, domingo não. Isso não é culpa de Deus, isso é culpa nossa, E a crise, quer queira, quer não, ela tem esse poder de trazer a gente mais perto de Deus, colocar Deus de volta no lugar dele, que é no primeiro plano, Porque quando tem o sol, no sol do meio-dia, você não vê estrela, você não vê as estrelas no sol, mas quando o céu está negro, você vê tudo quanto é estrela brilhante assim piscando. É exatamente isso. Nessa história aqui, isso para Israel, para Judá, seria uma experiência pessoal, porque fala assim no finalzinho, os seus próprios olhos vão ver isso, com os seus olhos você verá. O objetivo, irmãos, da diversidade naquela época e hoje é a mesma coisa, é um alinhamento. Deus ele quer dar a direção para o povo que está errado, ele quer colocar nós, o seu povo, na direção certa mais uma vez. Mas temos que entender quando acontece isso e reconhecer e aceitar
que a tempestade é para, chamar a atenção. Alguma coisa está errada, né? Porque às vezes Deus usa de maneiras, né? Uma vez é aprovação e outra hora não é aprovação, é porque estamos mesmo fora do trilho, fora do caminho. E Deus está mostrando, olha, não é por aqui, é por aqui. O segundo ponto é entender que Deus, ele nos protege de qualquer lugar. Quando está bem ou não está bem. Pode ser um lugar cheio de plantas, no oásis, mas pode ser no deserto também. E aí o terceiro ponto, ele nos chama, mais uma vez, a obediência. E ir na direção que ele quer, porque ele sabe o que vai ter no final. Nós não sabemos. Tem dois caminhos? Não sabemos onde eles vai dar. Mas Deus, ele sabe. Deus está no final dos dois caminhos. Ele fala, não é por aqui e é por ali. Para finalizar a mensagem, Deus, ele nos chama nessa mensagem a entender uma nova perspectiva sobre tempestade, dificuldade, deserto, sofrimento. Que o pão de angústia, né, de adversidade, não é um momento de desespero e final de história. Ao contrário, é para entender que Deus usa isso, Deus usou o tempo para mostrar o que nós não vemos. Nós não conseguimos ver algumas coisas, mas Deus, ele nos abre os olhos nestes momentos, né? Ele quer mostrar coisas novas que a gente não viu, né? Porque não precisava ver, não tinha essa necessidade, que estava tudo muito bom. Mas quando o negócio te aperta, você é obrigado a ver e fazer coisas que você não fazia para tentar sair daquilo. É isso que Deus quer. Deus, ele não está escondido da gente, ele está sempre à nossa frente. É que os nossos olhos não veem, mas ele está pronto para ajudar e pronto para restaurar cada um, tá bom? Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, graças te damos, Senhor, por essa mensagem. Pedimos que Tu venhas, Senhor, cada dia mais nos mostrar, Senhor, coisas vindas do céu. Senhor, coisas que nós não vimos ainda. Nos ajuda, Senhor, a estarmos presentes, Senhor, perante a Tua face. Abençoa tantos quanto ouvir essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, evangelize, use essa mensagem para propagar o Evangelho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.